Graça e paz a todos, boa noite para todos. Que alegria estarmos aqui juntos para adorarmos ao Senhor, também para ouvir a voz dEle, que sem ouvir a voz do Senhor, tudo perde o sentido para nós, não é mesmo? Então vamos orar, pedir para que Deus fale ao nosso coração. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Para quem não me conhece, eu sou nascido no fogo, né, Pastor Carlos? E fui moldado no gelo, né? Então, graças a Deus, nós estamos unidos aqui, tanto pentecostais, quanto reformados, arminianos, de diversas linhas teológicas, mas com o propósito de adorar o mesmo Senhor. Antes de orar ainda, gostaria de mencionar algo que um teólogo certa vez disse, que ele fez uma observação da razão pelo qual Deus inspirou 4 pessoas diferentes a escrever a mesma história, que são os evangelhos. Não bastava apenas um, pastor, não bastava um só narrar a história de Jesus, nós já saberíamos o que ele havia feito e o sacrifício dele. Mas esse teólogo faz essa observação que foi preciso 4 pessoas com visões diferentes sobre essa história, um para apresentar Jesus como servo, outro para apresentar Jesus como Deus, outro para apresentar Jesus como homem, e outro para apresentar Jesus como rei. Será que um mostrava que o outro estava errado? Não, o objetivo era mostrar que eles se complementavam. Então, o propósito de estarmos todos aqui, mesmo de denominações diferentes, de teologias diferentes, nós estamos aqui todos juntos, com o propósito de nos complementar, para mostrar a grandiosidade e a glória desse Deus a qual nós servimos, do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos juntos, como povo de Deus, que se complementa, orar e glorificar ao Senhor, clamar a Ele que fale ao nosso coração nesta noite. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor inspirou aqui, Pai querido, o Senhor iluminou, Pai, pessoas a contribuir com este momento, para glorificarmos ao Senhor, para exaltarmos ao Senhor, nesta noite tão preciosa, Pai. Pai querido, nós queremos Te glorificar, Te exaltar, e assim como nós queremos Te glorificar e Te exaltar, queremos também, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos sair daqui cheios, ó Pai querido, da orientação vinda do Espírito Santo do Senhor. Por isso, Pai, fale ao nosso coração, fale ao coração da Tua igreja, conforme a necessidade de cada um, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, amém. Irmãos, gostaria de ler com vocês uma passagem que fica no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, dos versículos 35 até o versículo 41, do versículo 35 até o versículo de número 41, Marcos, capítulo de número 4, do versículo 35 até o versículo 41, diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, essa é uma passagem que fala muito ao meu coração. Desde a minha conversão, como eu disse, eu converti na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, e fui discipulado por um missionário da Bola de Neve, chamado Hugo, e logo depois pelo pastor Wesley, que é pastor presbiteriano.
Mas desde a minha conversão na Assembleia de Deus, esse é um texto que fala muito ao meu coração. Não foi à toa que eu escolhi esse texto para ser o texto base para a exegese, para a minha examinação, para o meu exame lá no seminário e também para a minha ordenação. Irmãos, esse texto é um texto que fala muito ao meu coração por algumas razões. A primeira razão é porque o evangelista Marcos, quando ele escreve esse evangelho, ele não tinha a intenção apenas de mencionar uma história, apenas de narrar a história de Jesus. A intenção do evangelista Marcos era de ali apresentar fundamentos teológicos e pastorais para que a igreja que estava em Roma pudesse ser fortalecida e não negasse sua fé. Quando nós analisamos o contexto em que Marcos estava inserido, logo ali, próximo, da destruição de Jerusalém, o que acontece? Nós vemos Jesus, nós vemos ali o evangelista Marcos se deparando com uma igreja que estava enfrentando perseguições e tribulações por conta da sua fé. Essas perseguições, essas tribulações, elas começaram ali com os judeus que não criam em Jesus como Messias, e logo depois começou a se intensificar também com os pagãos, com os romanos, que começavam a ficar contra a ideia de que Jesus é Deus, apenas Jesus é Deus, porque isso ia contra a fé deles de que existiam diversos deuses. Irmãos, e o que acontece é que muitos começaram a perder seus negócios, muitos começaram a serem torturados, mortos, condenados por falsa acusação. E quando isso acontece, queridos, nós vemos que Marcos se preocupa com isso, então ele decide escrever esse evangelho, com o propósito de, através da narrativa da história de Jesus, revelar ali também princípios para o fortalecimento da fé desses irmãos, para que eles pudessem enfrentar suas tribulações, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas perseguições, tendo fé em Jesus e não negando a sua fé. E o que acontece aqui? Ao apresentar esse evangelho, em cada narrativa, Marcos, ele propõe esses fundamentos, e hoje eu gostaria de entender um pouco, e trinchar um pouquinho esses fundamentos para vocês. Por isso, a mensagem hoje vai ser dividida em 3 pontos. O primeiro ponto eu gostaria de falar sobre as lições teológicas que o evangelista Marcos nos apresenta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos apresenta para a sua igreja. A segunda lição que eu gostaria de trazer são as lições pastorais, para confortar o nosso coração nesses momentos de luta e de tribulações. A terceira lição que eu gostaria de extrair é a lição redentiva, que revela a redenção de Jesus. Pensando que hoje nós enfrentamos lutas, diversos tipos de tribulações e lutas. Graças a Deus nós não somos perseguidos pela nossa fé, da maneira em que os discípulos foram, da maneira que muitos missionários em países que não aceitam o cristianismo são. Graças a Deus nós temos essa liberdade de falar de Jesus, de cultuar ao Senhor e até ter apoio do nosso governo, não é mesmo? Nós temos aqui, tanto o legislativo quanto o executivo apoiando o nosso encontro para podermos prestar adoração ao Senhor. Mas nós temos outras lutas, nós temos outras dificuldades. Tem muitos aqui que estão passando por divórcio, tem muitos aqui que estão passando por crises com seus filhos ou com seus pais. Tem muitos aqui, irmãos, que apesar da sua fé e ter criado seus filhos no caminho do Senhor, estão se deparando com seus filhos nas drogas. Tem muitos aqui que, apesar de amar ao Senhor Jesus, eles não veem seus pais apoiando a sua fé. Então, irmãos, eu não sei qual a luta que vocês estão enfrentando, Jesus sabe, mas eu gostaria de apresentar aqui fundamentos teológicos para que vocês permaneçam firmes, fundamentos pastorais para consolar o seu coração, e fundamentos redentivos para que você possa entender que o seu sofrimento faz parte do plano redentor de Cristo Jesus lá na cruz. Qual é a primeira lição teológica que eu gostaria de apresentar? O evangelista Marcos nos revela aqui nessa narrativa um Jesus que tem 2 naturezas. Isso é estranho para nós, isso não faz muito sentido, porque todos nós temos apenas uma natureza, todos nós somos humanos, nós somos seres humanos,
Nós não somos divinos. Então é impossível a gente compreender a mente de Deus pela nossa própria natureza. Nós precisamos compreender a mente de Deus por aquilo que Ele nos revela na sua palavra. Mas nós compreendemos a natureza humana. E Jesus, Ele é revelado aqui como homem. Ele era 100% homem. Ele era homem como todos nós. Ele era homem como a Leandra, como o Boró, como o Iata, como eu, como todos nós aqui. Jesus, Ele se revela como homem, um ser humano. E Ele faz isso, o evangelista Marcos revela Jesus como homem, demonstrando as suas limitações. Mesmo Ele sendo Deus, Ele tinha suas limitações na sua natureza humana. Nós vemos um Jesus extremamente exausto, um Jesus extremamente cansado, um Jesus que chega diante dos discípulos após um dia estressante, cansativo, após um dia de ensinos, após um dia ali de dificuldades, porque aquela multidão estava apertando Ele. Eram mais de 5.000 pessoas que seguiam Jesus quando essa multidão se encontrava, e você imagina todo mundo ali querendo tirar uma casquinha, querendo ouvir Jesus, querendo receber uma cura de Jesus, querendo receber um milagre de Jesus. E Jesus então estava exausto. Ele chega nos discípulos e fala assim: por favor, vamos passar para o outro lado do mar, eu estou cansado. Os discípulos pegam Jesus como ele estava, o texto diz isso, e eles, no versículo 36, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Jesus foi carregado, irmãos. Jesus foi carregado pelas suas criaturas. E depois nós vemos outra limitação de Jesus. Que limitação que é essa? Nós vemos um Jesus desmaiado no barco, de tão cansado que ele estava. Irmãos, quando nós observamos a narrativa aqui, para quem gosta de pesca, sabe muito bem disso. Quando nós estamos diante de uma tempestade, quanto mais pessoas para ajudar a domar o barco contra as ondas, contra o vento, mais chance de sair dali vivo. E o que nós encontramos ali são discípulos tentando acordar Jesus, mesmo diante de uma tempestade, mesmo Jesus tomando um banho de água ali, ele não acordava, ele estava literalmente desmaiado. Jesus homem, Jesus homem. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Um Jesus que tinha suas limitações humanas, um Jesus que sentiu sono, cansaço, mas também um Jesus que sentiu sede no Calvário e disse: tenho sede. Um Jesus que sentiu fome no deserto e foi tentado pelo diabo. Um Jesus que chorou o luto e chorou a ponto de gritar, tamanha tristeza que ele teve. Um Jesus que se sentiu só no Getsemane. Um Jesus, homem, que foi torturado. Um Jesus, homem, que foi pendurado numa cruz. Um Jesus, homem, que morreu e foi sepultado. Jesus é 100% homem. Pastor, mas por que é importante a gente entender que Jesus é homem? Porque Jesus, Ele entende as nossas limitações, não só porque Ele nos criou, mas porque Ele experimentou na pele o que nós somos. Jesus entende a sua dor, Jesus entende as suas limitações, não só porque Ele é onisciente e sonda o seu coração e a sua mente, mas porque Ele se fez homem, e Ele entende porque Ele experimentou as nossas limitações. É por isso, irmãos, que é importante a gente entender que Jesus foi homem, e Jesus é homem. Mas também Marcos nos revela um Jesus 100% Deus. Um Jesus Deus. Sim, um Jesus que quando Ele se levanta e dá ordem à tempestade, o vento e o mar obedecem à voz dEle. Hoje mesmo nós vimos um vendaval chegando aqui na cidade, e eu desafio você a dar uma ordem para esse vento, para ver se ele te obedece. Não porque você é criatura assim como o vento, mas a voz de Jesus. Deus precisa obedecer a voz dele. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É o Jesus que criou o vento e o mar.
Lá em Gênesis ele disse: haja, e tudo passou a existir. O vento não é louco de desobedecer à voz daquele que o criou. O mar não é louco de desobedecer à voz daquele que o criou. A mesma voz que trouxe origem ao vento e ao mar, agora estava ordenando que ele se acalmasse. O mesmo Deus que te criou é o mesmo Deus que pode dar ordem às suas dificuldades, às suas dores, aos seus problemas, e tudo precisa se acalmar, porque Ele é Criador, e nada pode contra a voz desse Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus Deus, que até as enfermidades lhe obedecem. Quando Jesus disse: levanta e anda, e o paralítico andou. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É Jesus Deus, que até mesmo os demônios lhe obedecem. Quando ele chega diante do endemoniado de Gadara, e ele diz: sai dele, e os demônios disseram: Senhor, então permita que a gente vá para os porcos. E ele disse: vai. Os demônios precisam obedecer à voz de Jesus. O mal se curva diante de Jesus e não pode contra ele. Essa ideia de que existe uma força, uma luta entre Deus e o diabo, uma luta tete a tete, isso é mentira. Satanás não passa de um cachorrinho na coleirinha de Deus, porque ele precisa se curvar diante de Jesus, e ele precisa ouvir a voz de Jesus, e ele precisa obedecer a voz de Jesus. Assim como lá em Jó, irmãos, nós vemos um diabo falando assim: olha, então me permita, Senhor, que eu toque nele. O diabo precisa pedir autorização. Sabe por quê? Porque essa voz é que trouxe origem a todas as coisas. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É aquele que até a morte respeita a sua ordem. Quando ele chega diante do sepulcro e diz: Lázaro, sai para fora. Mesmo depois de 4 dias morto, Lázaro se levantou. A morte obedeceu à voz de Jesus. Quando ele chega diante da menina que estava morta, ele diz: menina, levanta, desperta. A morte respeita a voz de Jesus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus Deus. Sabe por que é importante a gente entender que Jesus também é Deus? Porque Jesus, ele não é só homem e entende as nossas limitações na experiência. Ele é Deus e ele tem poder sobre os problemas. Ele tem o controle das nossas vidas em suas mãos. Ninguém aqui existe, ninguém aqui consegue dar um passo, puxar um suspiro sequer, se o Senhor não permitir. Ele é Deus. Esse Deus que entende as suas limitações na pele é o mesmo Deus que tem poder para acabar com as suas dores e acabar com o seu sofrimento. É isso, Jesus Deus. E quais são as lições pastorais que nós aprendemos aqui? Eu gostaria de pontuar apenas 2. Primeira lição pastoral que nós observamos aqui nesse texto, em Marcos, é que o fato de Jesus estar no nosso barco, irmãos, não significa que nós não passaremos por dificuldades. Essa é a primeira lição que eu gostaria de trazer para vocês. Às vezes você, irmão, que está aqui, está passando por um mundaréu de tribulações, um mundaréu de lutas, um mundaréu de dificuldades, enfermidade na família, dificuldades financeiras. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando, mas você pode estar enfrentando um mundaréu de problemas, e você pode estar pensando assim: poxa, quando eu penso que está ruim, o trem consegue piorar mais ainda. Eu quero dizer para você não desanimar, porque Jesus em momento nenhum prometeu que nós teríamos bonança nessa vida. Jesus não prometeu isso. Pelo contrário, o que Jesus prometeu é que nesse mundo nós teríamos aflições, mas nós precisávamos, diante das aflições, termos alegria e bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Jesus já venceu o mundo, e na vitória de Cristo nós nos alegramos.
Nós vemos aqui os discípulos tendo Deus no seu barco, e ainda assim, isso não impediu eles de passarem por uma grande tempestade, risco da morte. Isso não significa, irmãos, que eles sempre estariam livres. Pelo contrário, o que nós vemos pelo testemunho é que todos eles, exceto João, foram mortos de maneira brutal por ter fé em Jesus. Eu gostaria de deixar claro aqui para você, que seguir a Jesus não vai trazer só bonança para a sua vida. Você passará por momentos de luta, você passará por momentos de tristeza, você passará por momentos de tribulações, mas, irmãos, o que importa é que Jesus está no nosso barco. É isso que importa. Pode vir o temporal que for, pode vir as lutas que for, pode vir as enfermidades, pode vir a morte, pode vir o diabo, pode vir o que for, pode vir perseguição, pode vir o que for. O que importa é que Jesus está no nosso barco e a gente não deixa ele sair. É isso que importa. Eu prefiro passar por grandes tempestades tendo Jesus no meu barco, do que passar por bonança sem Cristo do meu lado. Você também crê nisso? Você também quer isso? Então para de resmungar quando as lutas estiverem vindo e comece a glorificar Jesus, porque quando ele estava lá na cruz, pagando o preço por você, ele não reclamou, ele não negou, ele disse: está consumado. Então que nós venhamos falar a mesma coisa: Senhor, está doendo, mas está consumado, eu vou até o fim. Senhor, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, mas que importa, o Senhor é a minha luz, está do meu lado. Venha a luta que for, continue firme em Jesus. Segunda lição pastoral é que graças a Ele, ao nosso Deus, Ele não precisa da nossa fé para agir na nossa vida. Muitos assustaram, não é mesmo? Eu sei que muitas vezes a gente ouve: olha, você precisa ter fé, você precisa ter fé. Mas o que nós vemos aqui é um exemplo contrário. Isso mostra que Jesus não cabe dentro de uma caixinha. O exemplo contrário que esse texto nos revela é que Jesus opera o milagre na incredulidade dos discípulos. Nós vemos os discípulos acordando Jesus, mas eles acordam Jesus, não é, irmãos, não é para que Jesus realize o milagre. Sabe por quê? Eu tenho duas provas aqui para te mostrar isso. A primeira prova é que eles ficaram assustados com o milagre. Quando a gente espera algo, a gente não se assusta quando aquilo acontece, né, pastor? Se eu prometo que eu vou lá na sua casa 2h da tarde amanhã, se der 2h da tarde tocar o interfone, o senhor não vai ficar surpreso, vai? Não vai. Se eles tivessem acordado Jesus, para Jesus acalmar a tempestade, eles não teriam ficado surpresos e falado: olha, quem é esse que até o vento e o mar obedecem à voz dele? Eles ficaram surpresos porque eles não esperavam isso. A segunda prova é que Jesus mesmo é quem disse isso. Ele disse aqui, no verso de número 40, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus realiza o milagre na incredulidade dos seus discípulos. Irmãos, às vezes você pode estar falando assim: pastor, diante dessas lutas, dessas dificuldades que eu tenho enfrentado, teve momentos que eu não confiei em Deus. Teve momentos que eu olhei e falei assim: Senhor, olha, eu não consigo ter mais esperança. Eu quero dizer para você que não importa, o que importa é que Jesus ainda está no barco, e que Ele realiza o milagre às vezes na nossa incredulidade, para nos mostrar que nós somos pequenos, limitados e miseráveis, e que Ele que merece a glória de todas as nossas conquistas, irmãos. Ele merece a glória. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Um Deus que não sai do nosso barco. Por fim, eu gostaria de apresentar a lição redentiva. Apenas uma. Essa lição redentiva revela que Jesus é aquele que nos livra da morte. Jesus livrou os discípulos da morte. E esse livramento da morte, dessa tempestade que iria engolir os discípulos à morte, aponta para aquela tempestade da ira de Deus que nos engoliria no inferno. Mas Cristo Jesus, assim como Ele deu ordem à tempestade,
Ele também deu ordem lá no Calvário quando ele disse: está consumado. E nós fomos libertos dessa tempestade da ira de Deus através do seu sacrifício no Calvário. Mas ele precisou morrer, ele precisou pagar o preço, ele precisou se sacrificar para que hoje nós pudéssemos viver a calmaria do tempo, do mar e do vento. Irmãos, se isso não empolga o seu coração, alguma coisa está errado na sua vida. Se receber a notícia de que você tem um carro novo, uma casa nova, te empolga mais do que saber que Jesus te deu a morada celestial através do seu sacrifício, tem alguma coisa errada na sua vida. Eu gostaria muito que vocês hoje, aqui à noite, pudessem ir para sua casa tendo a convicção que você precisa crer em Jesus e que você precisa caminhar com Jesus. Se você que está aqui hoje já crê em Jesus, teme a Deus e caminha com o Senhor Jesus, eu gostaria de falar para você: continue firme. Continue firme, porque Jesus está no seu barco. Mas se você está aqui nessa noite e ainda não teve um encontro sincero com Jesus, é muito estranho tudo isso que você tem ouvido. Eu quero dizer para você que esse Jesus te chama para entrar nesse barco. Um barco de tempestades, um barco de ventos impetuosos, um barco de ondas gigantes e que nos causa temor, mas Ele estará do seu lado, Ele não te abandonará, e Ele te livrará do inferno e te trará vida, porque Ele é o único que pode te trazer salvação. Esse é um dos lemas da fé protestante, da reforma protestante. São 5 lemas: sola escritura, somente as escrituras é a palavra de Deus; sola fide, somente pela fé nós temos salvação; somente pela graça, sola gratia, somente pela graça o Senhor nos alcançou para a salvação; solo Cristo, somente em Jesus Cristo nós temos a redenção. Ele é o nosso único mediador, Ele é o único Filho de Deus que nos liga ao Pai, e só lhe deu glória. Nós precisamos viver para a glória de Deus, somente a glória de Deus. Nós ouvimos cânticos, nós vimos apresentações maravilhosas, nós ouvimos uma pregação, mas que você possa glorificar a Deus no seu dia a dia. Que isso daqui não venha começar aqui e acabar aqui, mas que você venha sair daqui e testemunhar na sua vida, no seu dia a dia, que Jesus é homem, Jesus é Deus, que Jesus é aquele que não sai do seu barco, e que Jesus nunca te abandona, e Ele é o seu Salvador, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar, queridos, feche seus olhos. Deus, nós estamos aqui, Pai, para glorificar o Teu nome, somente ao Teu nome. Nós não queremos, ó Deus, nós não queremos de forma nenhuma, ó Deus, adorar o nosso próprio coração, adorar fama, adorar status, adorar, Pai amado, homens, criaturas. Nós não queremos adorar fortuna, nós não queremos adorar nada neste mundo, a não ser o Senhor. Somente Tu, ó Deus, pode completar esse vazio que está em nosso coração. Somente o Senhor, ó Deus, é que pode trazer paz e alívio às nossas dores, porque o Senhor entende a nossa dor. Teu Filho Jesus se fez homem e pagou o preço por nós lá na cruz do Calvário, mas ressuscitou o terceiro dia, e hoje está na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos clamar ao Senhor, ó Deus, traga paz ao nosso coração e traga alívio, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, traga alívio. Pai amado, aqueles que neste momento estão entregando a sua vida a Jesus, Pai amado, receba essas pessoas e fortaleça a fé deles no Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Agora, queridos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com vocês e acompanhe vocês. E nos momentos de dores, de aflições, a paz venha reinar no coração de vocês, tendo a convicção de que a sua vida é para a glória de Jesus Cristo, somente a Ele e nada mais. Amém. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.